Caras e caros cursistas, iniciamos nossa segunda semana de atividade no curso Literatura Infantil, Leitores e Mediação de Leitura. Este vídeo vai ao ar pela primeira vez no dia 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil. Nesta semana, faremos uma breve introdução à história da literatura infantil no Brasil. Meu nome é Samira Ramos, sou professora do IFMG Campus Bambuí e estarei ministrando este curso de formação continuada, ofertado pelo CELIM, nosso Centro de Línguas, especialmente para vocês. Fixa bem na mente este pensamento. Imagina que te estão destinados, na vida, dias tremendos. O mais tremendo de todos os dias será o dia em que perderá tua mãe. 1000 vezes, Henrique. Quando já fores homem forte, experimentado em todas as lutas, tu a invocarás, oprimido por um desejo intenso de tornar a ouvir por instante a sua voz e de rever seus braços abertos para neles te atirarem soluçando, como um pobre menino sem proteção e sem conforto. Como te lembrarás então de toda a amargura que lhe causaste, e como com remorso as pagarás todas, infeliz. Trecho da obra Coração, de Edmundo de Amicis. Os primórdios da literatura infantil. A literatura infantil reúne em si dimensões pedagógicas e estéticas, como já vimos. E mesmo antes de sua criação como gênero literário, podemos dizer que já havia textos que eram oferecidos para crianças nos serões, junto à família. Eram mitos, contos populares, contos de fadas, contos de cunho religioso. Porém, como podemos ver na aula passada, não havia um cuidado específico com a criança. Assim, os textos conservavam toda a crueza das necessidades básicas: saciar a fome, reproduzir-se, obter poder e a própria morte. Com a criação do conceito burguês de infância, esses textos passaram a ser adaptados, formando os primeiros clássicos infantis. Os textos de Esopo, La Fontaine, Perrault, dos irmãos Grimm, de Andersen, assim como tantos outros, foram devidamente selecionados e adaptados para a sensibilidade infantil. A literatura pré-lobatiana. No Brasil, conforme Nicolau Gregorin, em Literatura Infantil, Múltiplas Linguagens na Formação de Leitores, a primeira obra a ser amplamente difundida nas escolas foi a tradução de Coração, de Edmundo de Amicis, em 1891. A obra tinha um cunho didático e moralizante e ensinava sobre o trabalho, o patriotismo e outras virtudes, estimulando o respeito e obediência às instituições que deveriam governar a vida, a família, a escola e a pátria, como podemos ver na leitura. As obras brasileiras do início do século XX mantêm o tom, ora apresentando a vida no campo como um ideal nostálgico dos costumes simples e corretos, ora apresentando as necessidades de modernização e progresso do país, mas sempre propondo a valorização da paz e da justiça social e servindo aos pensamentos da classe dominante, enquanto entendiam que a criança deveria receber os ensinamentos como um presente, desenvolvendo os valores cívicos, a sabedoria e a moralidade. Entre os autores desse período estão Olavo Bilac, Júlia Lopes de Almeida, Viriato Correia e Tales de Andrade, com a obra Saudade. Monteiro Lobato, um precursor sob suspeita. As recentes polêmicas acerca da adesão de Monteiro Lobato a pensamentos eugenistas e racistas colocaram sob suspeita toda a sua obra, fazendo com que o autor perdesse parte do prestígio que fez com que seu aniversário, dia 18 de abril, fosse considerado o Dia Nacional do Livro Infantil. Assim, muitos professores e professoras comprometidos com a educação antirracista se veem entre permanecer lendo sua obra, contextualizando para as crianças as violências simbólicas e verbais presentes em cada livro, e problematizando como parte de uma história brasileira que não deve ser esquecida para que não se repita, ou banir, então,
totalmente Monteiro Lobato de seus acervos, passando a ter autores que não apresentem essa ideologia que hoje é criminosa. Porém, para a história da literatura infantil no Brasil, no entanto, é indiscutível dizer que a obra de Monteiro Lobato inovou esse gênero, fazendo com que a criança passasse a ter voz, que contestasse as instituições de controle, que agisse com irreverência infantil, e também trazendo temas nunca antes explorados pelas obras para crianças, como alguns problemas sociais e o relativismo de valores. O boom da literatura infantil. Entre a literatura infantil de Lobato e o boom da literatura infantil na década de 1970, foram publicadas algumas obras importantes para a literatura infantil, como A Ilha Perdida, de 1944, e O Cachorrinho Samba, de 1949, ambos de Maria José Dupré. Mas, de forma geral, o período apresentava principalmente traduções e obras de baixa qualidade estética, com tendências sérias ao esgotamento de temas, de personagens. Já na segunda metade da década de 1960, porém, começaram a ser criadas instituições e programas interessados no fomento da literatura infantil. O incentivo e o investimento governamental ampliaram a profissionalização da área e atraíram autores já consagrados, como Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, entre outros. As linhas e tendências se tornaram diversas e surgem então autores que são clássicos na literatura até hoje. Pedro Bandeira, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Ziraldo, Lígia Bojunga e assim por diante. As linhas e tendências se multiplicam também inovando os temas, a linguagem e as estéticas narrativas. E se a literatura infantil foi inquieta mesmo durante a ditadura, em alguns momentos chegou a questionar frontalmente o autoritarismo do regime militar, como a série Reizinho Mandão, de Ruth Rocha, a reabertura da democrática propiciou uma nova mudança de ventos. Um novo boom. O século XXI chega com novas possibilidades de suporte literário, bem como a influência da arte contemporânea na literatura, que encontra na literatura infantil um campo profícuo e aberto a experimentações. Por outro lado, os movimentos sociais, a luta antirracista e o movimento negro, as lutas por representatividade dos povos indígenas, as lutas por paridade de direitos das feministas, encontraram na redemocratização espaços para inserir-se nos novos valores constitucionais. Assim, a LDB, os PCNs, o PNLD, as leis 10.639 de 2003, 11.645 de 2008, além de tantas outras siglas e números tão comuns hoje no campo da educação, respondendo aos novos valores, também foram propulsoras de novos booms na literatura infantil. Mas falaremos desses casos na aula sobre o panorama da literatura contemporânea. A nossa aula hoje fica por aqui e espero que tenham gostado. Não deixem de ler a apostila e façam a atividade da semana. Uma ótima semana para todas e todos!